Olá galera, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem. Bom, na aula de hoje, de Administração de Recursos Humanos, nós falaremos sobre as gerações e o mercado de trabalho. Então, como é que se dão as relações entre as gerações e o mercado de trabalho. Então, na hora de desenvolvimento e treinamento, na hora de trabalhar em conjunto, quais são os conflitos, dentre muitas outras coisas. As gerações que nós falaremos hoje, nós veremos um pouquinho das características, são os veteranos e os tradicionalistas, os baby boomers, as gerações X, Y, Z e também entraremos um pouquinho nas futuras gerações, alfa, entre outras. Bom, o que são gerações, né? Gerações nada mais são do que grupos sociais distintos que nasceram em momentos históricos diferentes e esse momento histórico caracteriza as pessoas de determinada maneira. Então as pessoas elas pensam, agem, gostam de coisas diferentes, com características diferentes. Então, cada geração possui características próprias, né, e formas diferentes ligadas ao momento histórico que elas nasceram e viveram. Como eu já disse para vocês, as gerações elas são grupos sociais distintos, grupos sociais diferentes, né? Quantas vezes você já não ouviu falar, aquela pessoa ela tem uma idade diferente da minha, então a gente pensa diferente, a gente gosta de coisas diferentes, a gente age de forma diferente. Então tudo isso não acontece ao acaso, tudo isso ocorre porque vocês passaram por eventos formadores diferentes. A gente vai um pouquinho hoje. Então, falando um pouco dos tradicionalistas, são as pessoas mais velhas, essas pessoas praticamente já não estão mais no mercado de trabalho, né? Quando estão, eles são diretores, enfim, ou são os próprios donos da empresa, ou enfim, já se aposentaram e estão ali contribuindo de alguma forma com o mercado de trabalho. Os tradicionalistas, eles valorizam a família, são pessoas extremamente tradicionais, como já disse o nome, né? Eles são fiéis à empresa onde trabalham e, na maioria das vezes, eles permanecem em uma empresa praticamente a sua vida inteira, né? Tem poucas mudanças na carreira, poucas mudanças de empresa, de trabalho. Eles veem essa continuidade como um fator muito positivo, muito benéfico. Tem aqui alguns eventos formadores, algumas coisas que a gente pode dizer que ajudaram a construir a personalidade dessas pessoas, né? Então passaram por alguma escassez, dificuldade, porque alguns deles até passaram por eventos como a Segunda Guerra Mundial, entre outras situações, né? Então eles trabalharam muito dupla jornada, são pessoas extremamente leais, né? Mas têm poucas habilidades tecnológicas, são pessoas que têm um pouco de dificuldades em habilidades tecnológicas. Os baby boomers, né? Os baby boomers são pessoas, né? São os filhos dos veteranos que viveram num período em que o crescimento econômico ele surgiu e eles vivenciaram muitas mudanças positivas no mundo. Presenciaram a Guerra do Vietnã, o lançamento do satélite soviético e depois dos satélites americanos, a corrida espacial, dentre muitas outras coisas. Eles vivenciaram a explosão do rock and roll, o crescimento da TV, entre outras situações. Alguns eventos formadores desse grupo Baby Boomers é a prosperidade, né, pós-guerra. O mundo avançou muito depois da Segunda Guerra Mundial e outras guerras que acabaram, né, depois de finalizados, o mundo economicamente prosperou bastante. Então eles viram isso, eles viram e eles internalizaram essa ideia como tudo é possível, né? Uma geração que lutou muito por liberdade e redefiniu os direitos civis de uma forma geral. Uma geração também muito leal, eles herdaram essa característica dos seus pais, né? É uma geração que gosta de trabalhar muito, né? É uma geração que não preza muito descanso, trabalha demais. Ainda uma geração, baby boomers, que tem dificuldade em habilidades tecnológicas. São gerações que têm uma dificuldade em lidar com as questões das redes sociais, entre outras situações.
Vamos falar da geração X, né? Então, quem já viu algumas dessas imagens que está no fundo do nosso slide, né? Você sofreu alguma influência, uma forte influência da geração X, porque a geração X foi fortemente moldada por esses fatores de criação, né? Então aí tem o Michael Jackson, tem os videogames, tem os filmes, tem as músicas, os desenhos, entre várias outras situações que foram eventos formadores para a geração X. A geração X é uma geração que é fundada na competitividade, né? O videogame que a geração X começou a jogar, o videogame que a geração X foi criado é o Atari. Então o Atari não tem memory card, não tem um HD. Né? Ou você vai no jogo até o final, ou você perde e fracassa. Então você não pode parar. Então a geração X ela foi uma geração que teve um evento formador, uma grande competitividade. Então, alguns eventos formadores da geração X é um grande boom tecnológico, né? Então, e uma forte competitividade. São as primeiras gerações que começam a trabalhar nos sites, começam a entender um pouco da internet. A geração X é interessante, eles têm um pouco mais de habilidade tecnológica, mas elas têm pouca habilidade social. A geração X já não vê a lealdade nos empregos um fator tão importante quanto as outras gerações. Ele já vê uma mudança de emprego como algo mais natural e normal. Né? Então a geração X já começa a pensar que quem paga mais, as melhores qualidades de trabalho, a geração X está disposta a trocar de emprego sem problema nenhum. As outras gerações já haviam uma questão um pouco mais de lealdade, de ficar no trabalho, entre outras situações. Já a geração X não tem disso. E falando um pouquinho sobre a geração Y, né? A geração Y são aqueles que é a geração que muitos de nós pertencemos, né? Nós somos influenciados pela geração X, mas muitos de nós pertencemos à geração Y. Então a geração X e Y é gerada por jovens, assim como eu, né? Busca por maior interatividade com a internet, são inovadores, valorizam a participação, né? Mas também gostam do controle de informação. Eles se negam a ser usuários passivos da internet, eles gostam de participar ativamente. Por isso que a gente tem muita briga hoje na questão da internet, os participantes, os revolucionários de rede social, a gente fala bastante nisso, a gente ouve falar isso, né? Então tudo isso é produzido pela geração Y. Então a geração Y promove uma transformação de hábitos, né, das pessoas. Então você muda, você passa mais horas na internet, nas redes sociais, enfim, entre outras situações, desenvolvendo trabalhos na internet e menos horas nas televisões. Então a TV a partir da geração X ela deixa de ser o centro das casas, né? Ela deixa de ser o centro da atenção da vida das pessoas. Embora ela é muito influente ainda, mas ela deixa um pouco de ser esse centro. Alguns eventos formadores da geração Y têm uma vida um pouco mais estruturada. A maioria das pessoas da geração Y os seus pais lutaram muito para conquistar as suas moradias, entre outras situações, então elas estão numa vida um pouco mais estruturada. O mundo ele foi muito estável nos últimos 20, 30 anos, então tudo isso proporcionou uma certa estabilidade, né, na geração Y, e isso é muito importante, porque foi uma geração que teve mais oportunidades de estudo, intercâmbio, entre muitas outras situações. A uma geração extremamente plugada, extremamente conectada, uma geração que tem dificuldade também em tomar decisões, embora eles sejam curiosos, energéticos, questionadores, são desconfiados do mundo, entre outras situações, até mesmo desconfiados da empresa, é uma geração extremamente difícil, com dificuldade para tomar decisão. Você dá um trabalho para ele e fala, faz isso, se muitas vezes tem dificuldade de enxergar algo a mais, tomar uma decisão para fazer alguma coisa diferente, terminar uma tarefa, entre outras situações. Uma geração que preza a diversidade, uma geração mais flexível, né? Mas quais são as carências dessa geração? A impaciência, o foco, a confiança e a dificuldade de tomar decisões. A geração Z, uma geração aí, a galera hoje que está fazendo estágio, alguns de vocês possivelmente pertencem à geração Z. A geração Z é uma geração que já nasceu na internet, né? Uma geração que já nasceu na internet, uma geração que não sabe o que é vida sem jogos digitais, sem MP3, sem internet, entre outras situações. Então são os nativos
digitais. Os membros da geração Z são muito colaborativos e criativos. Quando eles chegarem à idade de trabalhar, muitos já estão aí, menores aprendizes, entre outras situações, eles vão mudar drasticamente o ambiente de trabalho, né? Então, assim, eles vão chegar não é só chegar e mudar, eles vão chegar, se adaptar, e a forma de viver deles, de olhar, de entender, conforme eles forem trabalhando, conforme eles forem crescendo dentro da empresa, eles vão transformando esse ambiente, segundo os analistas de recursos humanos, né? O que é mais importante, né, nós entendermos a questão das gerações, é que a gente tem que se comunicar com cada uma das gerações de uma forma diferente, e também nós temos que entender que as pessoas pensam diferente por conta dos seus eventos formadores. Assim, nós podemos trabalhar melhor a resolução de conflitos, nós podemos também nos comunicar melhor, nós podemos entender o outro e formar uma equipe mais forte, e também nós podemos nos engajar em busca dos mesmos objetivos. Então, se nós pensarmos aqui os sêniors, né, muitas das vezes a comunicação entre eles foi feita por cartas, então eles liam e se comunicavam melhor de forma escrita. Os boomers foi a geração que mais se comunicou por telefone, né? Então uma geração que falou muito. A geração X, por exemplo, é uma geração que foi criada que entendeu, teve a introdução ao e-mail, por exemplo. E a geração Y foi a geração que mais trabalhou na ideia de textos, né, mensagens de textos, entre outras situações. E agora nós temos o WhatsApp, rede social, vídeos, diversas redes sociais que são diferentes. Então essa geração da Z para frente, eles se comunicam de uma forma completamente diferente. E tudo isso vai ser determinante para a gente organizar o nosso ambiente de trabalho. Só para a gente ter uma ideia aqui, o último censo que foi divulgado foi o censo de 2010. A geração Z, em 2010, né, a geração Z, ela era aqui de 8%, né, nesse gráfico que a gente pode ver. A geração Z era de 15%, a geração Y, 36%, a geração X, 22%, os Baby Boomers era 19% e os tradicionalistas, 8%. Então a geração Y aqui era a maior geração em 2010. Hoje isso deve ter mudado um pouco, né? E a geração Z deve dividir um pouco esse espaço aí com a geração Y, embora a geração Y ainda esteja presente, seja muito grande, principalmente no mercado de trabalho. Muito bem, eu vou deixar aqui para vocês um vídeo para vocês assistirem, né, de uma grande professora de administração, Lina Nakata, o vídeo do TEDx, e aí é bem interessante também vocês verem a palestra dela, e ela vai falar mais um pouco sobre a questão das gerações e o mercado de trabalho. Vou deixar outros vídeos também, e vou deixar aqui as referências bibliográficas para quem quiser pesquisar um pouquinho mais. Bom, a aula de hoje foi isso, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, e muito obrigado.